Bom, então vamos falar sobre o fibroma não ossificante, a displasia fibrosa, a osteofibrodisplasia e o cisto ósseo simples. Tá bom? Então, no fibroma ossificante, ele é chamado de defeito cortical fibroso quando ele for só um defeito mesmo na cortical, menor do que meio centímetro. Defeito fibroso metafisário, um fibroxantoma ou fibroma não osteogênico são os outros nomes dele. Tá? Ocorre em cerca de 35 a 40% das crianças, a maioria na faixa etária dos 2 aos 20 anos. Mas também tem pacientes entre 4 e 8 anos segundo o Lovell, mas tem crianças mais velhas do que isso com fibroma não ossificante. Fibromas múltiplos ocorrem em cerca de 20% dos pacientes. Em geral, 40% no fêmur distal, o Lovell dá como 90%, mas na minha opinião é muita coisa, tem mais para as outras regiões. Tíbia 40% e 10% na fíbula. É uma lesão lítica lobulada bem definida e excêntrica na metáfise, sem uma reação periosteal se não tiver fratura. A maioria das lesões regridem com maturação esquelética. A indicação de tratamento cirúrgico só se a lesão tiver mais de 50% do diâmetro do osso, porque aí predispõe a fratura. E é até raro a recidiva após a curetagem, tá bom? As fraturas podem ser tratadas não cirurgicamente, se for possível. Se for uma fratura cirúrgica, é cirúrgica. Se não for cirúrgica, não é cirúrgica. E a cura da fratura não aumenta a chance de cura de lesão, tá certo? É diferente do cisto ósseo simples. Então aqui ó, a gente vê então como que é o fibroma. É uma lesão que ele nasce na cortical, ele expande lobuladamente para dentro da medular. Você vê até as lobulações dentro dele, tá certo? Ó, essa é a posição dele, tá bom? Ele nasce da cortical, aqui ó, bem a cortical normalzinha, tá? E ele invade a medular, tá bom? Aqui eu falei, se não tiver necessidade de tratamento cirúrgico, pode tratar conservador, tá bom? Aqui ele optou pela fixação da tíbia, tá certo? Aqui outra lesão, ó, um fibroma bem exuberante. Esse aqui dá até para confundir com outra doença, como a osteofibrodisplasia, tá bom? Mas aqui ficou como um fibroma não ossificante mesmo. Então, a displasia fibrosa é uma anormalidade do desenvolvimento ósseo, tá? Que pode ser monostótico, 85% dos casos são monostóticos, ou poliostótico. Em geral, ele é unilateral e pega os membros inferiores, tá? Mais comum em meninas, especialmente a forma poliostótica. Pode ocorrer envolvimento craniofacial em 50% dos poliostóticos. E como que funciona? É uma substituição do osso cortical e esponjoso por tecido fibroso. Ele pode acometer a epífise, a metáfise ou a diáfise, só que a diáfise é a região mais comum. Qualquer osso pode ser acometido, sendo mais comum nos arcos costais. E a gente tem algumas combinações dessa doença. Geralmente, o poliostótico ele não vem sozinho. Então você pode ter a displasia poliostótica mais alterações de pigmentação, que nesse caso são as manchas café com leite, também chamadas costa do Maine, e mais a puberdade precoce. Então vamos lá, displasia poliostótica, alterações de pigmentação e puberdade precoce, a gente tem a doença de McCune-Albright, tá certo? Que é principalmente em meninas, dá uma baixa estatura devido à rápida maturação esquelética e todas as deformidades ósseas que vêm junto com a displasia. Pode ter também alterações endócrinas, tá? Pode ser um hipertireoidismo, um diabetes mellitus. Isso já não relacionado ao McCune-Albright, tá? Não quer dizer que não possa ter, mas a tríade é esta daqui. Displasia poliostótica mais mixomas intramusculares, que é a doença de Mazabro. Tratamento cirúrgico apenas nas deformidades se elas forem grandes, tá? É mais comum a deformidade no fêmur proximal, que é o famoso cajado de pastor, por repetidas microfraturas, tá? Não é que o osso fica mole na displasia, às vezes tem essa ideia. Não, é que ele vai quebrando e vai entortando. Ou também quando tem uma fratura, que a fratura seja de tratamento cirúrgico. Tem uma grande recidiva com curetagem e enxerto, é diferente do fibroma não ossificante. Na microscopia eletrônica, a gente pode observar alguns nódulos cartilaginosos também, a microscopia comum, desculpa. E os bifosfonados, ele tem boa utilidade no controle da dor e no ganho da qualidade de vida. Malignização é rara e apresenta um prognóstico bem ruim, principalmente para osteosarcoma, tá? Então aqui a gente vê uma displasia fibrosa, ó, bem na região intertrocantérica e do trocânter menor, tá certo? Esse aqui não tem deformidade ainda. Aqui
também tem uma expansão grande na região intertrocantérica que já formou o cajado de Pastor, tá? Você vê que esse daqui, ó, é um paciente com duas deformidades diferentes. Tem na região intertrocantérica, que está relativamente bem, e à esquerda fez um grande cajado de Pastor, que optaram por fazer uma osteotomia corretiva. E aqui na região diafisária de algum osso não especificado, mas você vê a alteração da medular, a alteração da cortical na displasia. Outra displasia aqui, ó, na região do trocânter menor, região mais subtrocantérica, também sem grande deformidade. A osteofibrodisplasia, tá? É a doença de Campanati ou Kempson-Campanati, fibroma ossificante ou uma osteite congênita fibrosa. Primeira e segunda décadas de vida, mais comum em meninos, tá? Acomete principalmente o terço médio da tíbia na sua porção anterolateral. Aqui, como o adamantinoma, eles são tumores que gostam dessa região, são os principais tumores dessa região. O Love Winter coloca apenas como cortical anterior, tá? Acometendo secundariamente a medular. Então é essa realmente a ideia. Ele é uma lesão da cortical e depois ele se estende até a metáfise, que a metáfise é acometida secundariamente. Apresenta uma cintilografia positiva, é uma doença de curso imprevisível, tá? A maioria progride durante a infância, mas não depois da puberdade, e alguns até regridem durante a infância. A recorrência é elevada após a curetagem ou ressecção marginal, tá bom? Sendo baixa a recorrência no paciente esqueleticamente maduro. Então, o tratamento desse paciente cirúrgico é uma ressecção em bloco por causa da recidiva. Biópsia. Se a lesão for maior que 3 a 4 centímetros, tá? Num paciente esqueleticamente maduro e que está crescendo a lesão, ou com características mais agressivas. Isso aqui para descartar o adamantinoma. Marcadores para citocreatina são positivos no adamantinoma e na osteofibrodisplasia, mas não da displasia fibrosa, então isso aqui é para descartar a displasia fibrosa. Diagnóstico diferencial com adamantinoma, como eu tinha falado, e displasia fibrosa monostótica. Alta taxa de recidiva após curetagem ou ressecção marginal, tá? E então o padrão ouro corresponde à ressecção com margens amplas, que é a ressecção em bloco que eu tinha falado já. Então aqui a gente vê, ó, cortical anterior, tá certo? Aqui ele pega bem até a parte posterior da tíbia, tá certo? Esse aqui foge um pouquinho, na verdade, aqui não, a gente tá vendo é só a sobreposição. Aqui é a parte mais posterolateral da tíbia, tá? Aqui a gente vê uma osteofibrodisplasia que saiu um pouco da normalidade. Esse aqui é o clássico, a região anterior da tíbia anterolateral e que expande para medular. Aqui está bem difícil de ver também nessa radiografia, tá? Isso aqui é tudo radiografia do livro, aparentemente a lesão está aqui na tíbia distal, tá certo? E ela pode ter isso daqui mesmo na osteofibrodisplasia, tá certo? Esse bowing, esse encurvamento da tíbia. E o cisto ósseo simples, tá? Representa mais um erro de desenvolvimento do que um tumor verdadeiro, tá? Quase sempre não é unicameral, tá certo? Então, assim, a doença é o cisto ósseo simples, que ele pode ser unicameral ou multicameral, tá certo? Na maioria das vezes, ele é multicameral. 85% diagnosticado nas primeiras décadas de vida, tá? Mais comum em meninos e é mais comum no húmero e fêmur proximais, segundo Lovell, 90% dos casos. Pode regredir espontaneamente, tá? O húmero, segundo Tadin, representa 50% e o fêmur proximal até 30%. As próximas lesões mais comuns ocorrem na tíbia proximal e distal, tá certo? A radiografia é uma lesão puramente lítica, cêntrica e bem definida. Não apresenta reação periosteal, de novo, a menos que tenha alguma fratura, e pode apresentar o fragmento da folha caída, que está presente em 20% dos casos, e ele é patognomônico. Tá? A metáfise ela pode estar um pouco mais alargada, mas não mais alargada do que a epífise, isso é mais comum no cisto ósseo aneurismático. O cisto ele é considerado ativo quando é uma lesão entre meio a 1 centímetro de distância da fise, tá certo? Quando ele for mais próximo da fise, ele é considerado um cisto ativo. O líquido cístico ele é rico em prostaglandinas, radicais livres de oxigênio, interleucinas, metaloproteinases e citocinas. O tratamento, se as lesões forem assintomáticas, só acompanha. Tá? As lesões sintomáticas em membros inferiores, você pode fazer a curetagem, tá? Com ou sem enxerto ou fixação,
ou aspiração e injeção, que é o tratamento inicial de escolha, segundo Love Winter. Então, nas sintomáticas, você tem, dependendo da situação, você pode fazer uma coisa ou outra, depende mesmo do paciente e da situação. Fraturas, quando possível, podem ser tratadas não cirurgicamente e tem uma chance maior de consolidação da lesão. A técnica de injeção de corticoide, então o Scaglietti, são de 80 a 200, tá? O Love coloca até 160 miligramas de metilprednisolona, tá? A depender da idade, do tamanho do paciente e do tamanho da lesão. Ela age diminuindo a pressão intracisto e bloqueia a ação de prostaglandinas. Tem 90% de bons resultados e pode ser repetida em 2 meses se for necessário. O Love já coloca como seriam 3 injeções com intervalo de 1 mês, melhora da dor em 2 semanas e resolução em 1 ano. Tá? Em alguns fatores de mau resultado, lesões grandes, multicamerais, que é difícil você acertar todas as câmeras de uma vez só, ativas e pacientes abaixo de 10 anos. Após 3 tentativas sem resolução do cisto, curetagem e enxerto. Tá certo? Então aqui a gente vê um cisto ósseo simples, tá bom? Aqui provavelmente ele fez uma injeção com enxerto sintético, porque ele está bem branco aqui. Isso aqui não é comum numa injeção de metilprednisolona. O que você pode fazer quando você vai injetar um corticoide? Injetar ele junto com algum líquido de contraste, e aí você consegue ver se você fez todas as cavidades. Mas aqui provavelmente foi algum enxerto sintético. E você vê a resolução boa do caso, tá certo? Um cisto ósseo no húmero proximal, que também teve uma resolução boa. Um cisto de calcânio, que é muito comum, principalmente cisto de calcânio é comum em adulto. Uma fêmur proximal, um húmero também, aqui é um pouquinho mais de um fêmur proximal. E era isso que a gente tinha para hoje.